Olá a todos, meu nome é Rafael Noll e, bom, hoje eu vim trazer um conteúdo sobre testes, alguns conceitos assim que mudaram minha visão de como construir um teste de qualidade de forma confiável. Esse é um conteúdo que eu venho estudando bastante nos últimos tempos, então eu queria trazer aqui tanto como uma forma de guardar essa informação, quanto para distribuir para quem estiver interessado. E foi três conceitos básicos assim que mudaram na minha cabeça como que funciona um teste de qualidade e um teste confiável. Nesse vídeo a gente vai falar sobre mocks, stubs e spies. É um conteúdo bem legalzinho, assim, que muda como tu enxerga como funcionam os teus testes e que me ajudou muito, assim. Então, eu vim trazer esse conteúdo para vocês, espero que vocês gostem. Se tu gostou, cara, se inscreve aí, eu quero trazer mais conteúdo desse tipo. Dá um like, comenta se tu gostou, o que que tu não gostou, o que que pode melhorar. E isso me ajuda bastante também, porque ao mesmo tempo que eu gosto de gravar vídeos aqui para guardar essa informação, eu gosto de fazer um conteúdo legal também. E tô aprendendo, né? Tô aprendendo também com isso. Então, se tu puder deixar um feedback aí, eu vou estar super agradecido, beleza? Mas bora lá. Então, aqui estamos nós no famoso VS Code, né? Eu vou começar criando uma pastinha aqui. Eu gosto de sempre começar criando uma pastinha source aqui. Criar um index.test, test não, test.js, beleza? E, cara, a primeira coisa que eu queria comentar é que no Node ele tem um módulo próprio dele, que é o módulo de assert. Não sei se vocês já ouviram falar no assert. Mas ele é basicamente um módulo do nativo mesmo do Node que a gente consegue fazer testes. Por exemplo, eu consigo dizer que, por exemplo, deepscript equal, por exemplo, o valor esperado, no caso o valor que eu estou passando, vai ser lasanha, e o valor que eu espero que seja lasanha. Olha que legal. Vou rodar, por exemplo, esse código aqui. Opa. Download source index test. Não aconteceu nada. Isso acontece porque o teste funcionou, então ele não vai dar nenhum retorno. Mas, por exemplo, se o valor que eu estou passando for lasanha e o valor esperado for lasanha 2, eu rodar esse cara aqui, ele vai dizer, opa, cara, o valor esperado era lasanha, mas veio lasanha 2, tem uma parada errada aí. Além disso, eu também posso mandar uma mensagem, então, não é uma lasanha. Não é uma lasanha. Lasanha. Aí. Agora se eu rodar esse cara aqui, ele vem com uma mensagenzinha aqui, ó. Pá, não é uma lasanha, cara. Ó, tu tava esperando lasanha e veio lasanha 2. Isso aqui é bem legal, é um módulo interno do Node, inclusive, para esse quesito aqui a gente não vai usar, por exemplo, um Mocha ou um Shai da vida, assim, a gente vai usar o módulo próprio do Node aqui, é um negócio bem legal. E só queria dizer isso, é um módulo que a gente vai usar aqui, né, só para tu ficar informado, é um módulo de testes do próprio Node, e é um módulo bem legal, inclusive. Eu recomendo para vocês dar uma olhada. Então, voltando aqui, eu criei uma pastinha source, né, e aqui dentro do source nós temos o nosso arquivo index.ts.js. Além disso, eu criei um package.json aqui só para a gente poder executar nosso teste. Por exemplo, aqui no script de teste, caso tu não saiba, se tu rodar npmt, ele roda aquele script ali, beleza? Só para agilizar as coisas aqui, né? E, cara, explicando o conceito de mock. O que que é um mock, cara? Ele é basicamente um dado fictício que a gente vai usar no lugar de um objeto ou algum dado, por exemplo, que a gente está utilizando dos nossos testes. Seja de uma fonte externa, por exemplo. Porque, pensa comigo, a ideia do nosso teste é ele não necessitar de fontes externas, por exemplo, de uma API. Mas e se eu precisar de um dado de uma API para rodar meu teste? Sei lá, por exemplo, buscar os dados do Brasil para fazer alguma coisa. É aí que entra os mocks. É um dado fictício que tu vai ter guardado ali, por exemplo, numa variável, para te não precisar, por exemplo, ficar fazendo requisição para fora para pegar os dados. Então, vou mostrar um exemplo aqui. Eu vou criar uma função auto-executável, né, que é uma função que se executa ela mesma, uma função assíncrona, né, para a gente poder executar o await. E aqui eu vou criar um escopo separado aqui para mim, separando as coisas. Para quem não sabe, tu pode criar escopos utilizando chaves aqui, né, no JavaScript. Por exemplo, const olá, vai ser igual a uma string vazia, né? E aqui também eu posso criar um const olá e utilizar esse olá aqui e o olá lá de cima separadamente, porque eles estão em escopos diferentes, né? Se eles estivessem juntos, daria erro porque é a mesma variável. Então deixa eu fechar esse cara aqui, excluir esse cara. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou fazer uma requisição aqui, então, const response vai ser igual a await fetch. E vou usar essa API aqui, que é a REST Countries, que é uma API que traz dados de países, né? E puxando alguns dados do Brasil aqui, por exemplo. Então, data igual a await response.json, que daí vai trazer os dados do Brasil, né? Console.log. Data. Beleza, vamos rodar esse cara aqui então. PMT.
E ele trouxe aqui alguns dados do Brasil. Olha só que legal. Beleza. Então, qual que é a ideia aqui? Digamos que eu tivesse um teste aqui embaixo, sei lá, sei lá, alguma função que precisasse desses dados aqui do Brasil. Sei lá, calcula, sei lá, find name, daí tu passa aqui, por exemplo, data e ele te dá o nome do país, alguma coisa assim. Qualquer coisa. Pensa comigo, tá, beleza, eu fui lá, fiz a aquisição, peguei os dados, mas pensa agora num cenário onde, sei lá, tenham 1000 testes que precisem fazer essa requisição desses dados, pegar esses dados do Brasil e fazer alguma coisa. Cara, fica meio inviável. Tanto questão de custo, né? Porque sempre que tu faz uma requisição, isso é um custo, tu tá gastando dinheiro ali, né? Quanto a questão de tempo, cara. Tipo, aqui ainda tá sendo rápido, mas pensa num cenário onde tem 1000 requisições ali, vai demorar muito tempo, né? Pode demorar muito tempo e além de ser custoso. E é aí que entram os mocks. Cara, porque pensa comigo, eu sempre vou precisar desses dados aqui. Por que que eu não salvo esse dado a uma variável, por exemplo, em memória ali, e eu só chamo ela quando eu preciso, por exemplo? Aí que entra a maravilha dos mocks. A gente não precisa ficar fazendo requisições para fontes externas para pegar esses dados. Eu posso vir aqui, por exemplo, e ter, ó, pastinha de mocks, aqui vou criar uma pastinha mocks. E aqui dentro do mocks eu vou ter o Brasil, por exemplo. Sei lá, ou melhor, ser countries, ok? Countries, eu escrevi errado, countries, ou toque, countries. Beleza, e aqui dentro de countries eu vou ter, por exemplo, Brasil.js. Cara, o que vai ter dentro desse Brasil? Justamente os dados que a gente está recebendo aqui, por exemplo, do nosso data. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer, pegar aqui json.stringify, só vou pegar os dados aqui e passar como JSON lá para o nosso mock. Então data no 0, né, porque ele retorna um array. E aqui a gente vai receber os nossos dados em texto, beleza. Eu vou pegar tudo isso aqui então, copiar esse cara aqui. E vou vir aqui e vou dizer que module.exports vai ser igual ao nosso JSON ali. Se eu salvar o... Opa, o que eu fiz? O que aconteceu? Ok. Opa, ah tá. O lint estava trabalhando. Eu estou usando o Preacher aqui, então ele formata as coisas para mim, mas ele demorou um pouquinho aqui. Então, esse aqui basicamente é o objeto que a gente recebe lá da nossa request. Então, tem alguns dados aqui, o nome Brasil, oficial, Federativa República, Federativa do Brasil, beleza? Tem alguns dados. E esse aqui é o nosso mock dos dados do Brasil. Então, agora aqui no nosso teste, por exemplo, em vez de toda vez ter que fazer uma requisição para buscar os dados, eu posso dizer o seguinte, por exemplo, ter fora aqui do escopo, sei lá, um const mocks vai ser igual a, por exemplo, countries, opa, countries, não sei escrever countries, aqui, countries, e daí nós vamos ter, por exemplo, Brasil, e o Brasil vai ser o nosso mock, opa, require, opa, mais o, aí, vai ser ponto barra mocks, barra countries, barra Brasil, beleza. Agora, por exemplo, caso eu precise dos dados do Brasil, eu posso vir aqui, por exemplo, sei lá, no teste lá e usar, por exemplo, const Brasil vai ser igual a mocks.countries.brasil. E agora, se eu der um console.log aqui, ele vai trazer os dados da mesma forma que a API fazia lá. Então, opa, se eu rodar aqui agora npmt para rodar esse cara aqui, vai trazer os dados da mesma forma que a API estava trazendo lá, só que de forma muito mais rápido e sem custo, né? Porque está aqui rodando nossa máquina, então não vai ter custo nenhum. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a primeira parte de 3 vídeos, né? Então, esse primeiro vídeo é sobre mocks. O próximo vídeo, a parte 2, é sobre stub, e vai ter a terceira parte, que é sobre spies. Então, se tu assistiu esse vídeo aqui, dá uma olhada ali no canal, que o segundo vídeo já tá. O segundo e o terceiro vídeo já vão ser lançados juntos, né? Mas eu decidi separar esses vídeos para ficar mais organizado. Então, se tu curtiu esse vídeo, segue pro próximo, que é a sequência direta desse aqui, dá uma olhadinha lá. E é isso aí. Valeu!